você seria se não precisasse se esconder atrás de um diploma, de uma profissão, de um cargo, de uma roupa, de um carro, de um título? Quem você seria se todas essas coisas deixassem de existir? Você ainda saberia quem é? Ou perceberia que durante muito tempo confundiu a sua identidade com os papéis que desempenha? Porque existe uma diferença muito grande entre ter uma profissão e ser uma profissão, entre exercer um papel e viver escondida atrás dele. Eu quero te trazer um pouco de reflexão hoje nesse vídeo. Quando você sente uma vontade de colocar uma máscara, do que você está tentando se proteger? É do julgamento, da rejeição, do abandono, da vergonha, da sensação de não ser suficiente? Muitas vezes usamos máscaras porque acreditamos que se as pessoas conhecerem quem realmente somos, talvez deixem de nos amar. Então começamos a construir personagens. A pessoa forte, a pessoa que resolve tudo, a engraçada, a inteligente, a perfeita, a bem-sucedida. Mas existe um preço muito alto por viver representando personagens. Você pode ser admirada e ainda assim nunca se sentir verdadeiramente conhecida. E essas coisas a gente só percebe dentro da sessão de terapia. Agora, eu quero que você reflita comigo. O que sustenta o seu valor? Se amanhã você perder o cargo, o dinheiro, o reconhecimento, a profissão, o que sobra? Porque o seu valor, ele não pode depender daquilo que você possui, nem daquilo que você faz. O seu valor, ele precisa estar em quem você é. Quanto mais você se aproxima da sua essência, mais livre você se torna. Livre para amar, livre para construir relacionamentos saudáveis, livre para ocupar o seu espaço no mundo sem precisar provar nada. O pertencimento saudável, ele não exige que você abandone a sua identidade para ser aceito. Mas antes de pertencer do lado de fora, você precisa pertencer a si mesmo. Você precisa conhecer aquilo que faz o seu coração vibrar. Reconhecer o que traz paz para você. Entender quais são os seus valores, os seus limites, os seus sonhos. Porque talvez você só tenha passado tanto tempo para pertencer a pessoas, tentando agradar pessoas, grupos, relacionamentos e ambientes, que acabou se afastando de si mesmo. Tentando pertencer aos outros, deixou de pertencer a si mesmo. Deixou de pertencer a você. Perdeu a sua essência. E existe algo que pode prender uma pessoa por muitos anos. A identidade de vítima. Não estou dizendo que você não sofreu, tá? Vamos devagar. Estou dizendo aqui que nem que a sua dor fosse, e nem que a sua dor também não seja real. O que eu estou querendo te dizer é que talvez você tenha vivido abandono, rejeição, traição, humilhação, vergonha. Talvez tenha sido privada de muitas experiências importantes. E às vezes nem consegue ficar assim, ó, deitada e relaxar um pouquinho. Tudo isso pode ter deixado marcas muito profundas aí dentro de você. Mas existe um momento em que a dor deixa de ser apenas uma experiência e começa a se tornar uma identidade. A pessoa passa a contar e recontar a mesma história. Não porque ela gosta de sofrer, mas porque, sem perceber, aquela história passou a explicar quem ela acredita ser. E quanto mais isso repete esse discurso, quanto mais esse discurso ele fica fortalecido dentro de você, mais isso vai abraçando uma identidade. Existe uma característica muito comum nesse lugar. Toda vítima espera um salvador. Alguém que resolva, alguém que reconheça, que peça desculpas, que devolva aquilo que foi perdido, que preencha o vazio. E talvez você esteja esperando há anos que alguém faça por você aquilo que somente você pode decidir fazer. E enquanto isso, sua vida fica parada. Por quê? Ela depende de uma mudança que talvez nunca venha do lado de fora. A sua história, ela merece ser respeitada. Ela explica muita coisa. Explica medos, explica inseguranças, explica comportamentos, mas ela não determina quem você precisa continuar sendo. Você pode honrar aquela criança que sentiu vergonha, que foi rejeitada, que foi abandonada, que foi traída, que precisou crescer cedo demais. Mas honrar essa criança não significa mantê-la presa lá no passado. Significa oferecer a ela hoje aquilo que talvez ela nunca recebeu. Respeito, acolhimento, segurança, liberdade, novas possibilidades. Existe algo que sempre me chama a atenção nos evangelhos, sabe? O que é? Jesus, ele acolhia a dor das pessoas.
mas não deixava que elas permanecessem paralisadas por causa disso. Quando curou, por exemplo, um paralítico, ele disse: levanta-te e toma o teu leito e anda. Existe algo muito profundo nessa frase. É como se ele dissesse: você não precisa continuar vivendo apenas a partir daquilo que aconteceu com você. Existe um caminho, existe movimento, existe vida depois da dor. Mas precisa se levantar. É preciso acreditar que isso é possível. É preciso acreditar que Deus pode restaurar a sua identidade. Que o seu passado não tem a última palavra. Que você não é apenas aquilo que viveu. Hoje, então, eu quero deixar um convite para você. Pare de fugir de você. Pare de viver atrás de máscaras. Pare de esperar que alguém venha dizer quem você é. Quanto melhor companhia você se tornar para si mesma, menos dependente da aprovação dos outros para reconhecer o próprio valor, você vai simplesmente olhar para quem você é. Você vai se tornar menos dependente da aprovação dos outros, para você reconhecer o seu próprio valor. Você vai olhar para dentro de si. E foi exatamente por isso que eu criei este canal, para ajudar você a fortalecer a sua identidade, reconhecer o seu valor e viver a liberdade de quem Deus criou você para ser. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal. E antes de ir, me responde aqui nos comentários. Quem você seria se não precisasse se esconder atrás de nenhuma máscara? Um beijo e até o próximo vídeo. Nós vamos fazer vídeo deitada mesmo hoje. Eu vou dormir aqui. Ó. Dormir na sessão. Finge que é meu divã.